exercícios, É, lá no bloco 23, a questão G em diante, GHIJ, certo. ela dá resultado negativo mesmo? É desaceleração? Isso. Em Ah, alguns tá. deles vai ter desaceleração mesmo. Ah, entendi. Ah, então beleza, tá certinho. Que aí você conta a aceleração negativa, é uma forma de você diminuir a velocidade, né? Você está tirando a velocidade do Sim, veículo. é desaceleração, foi o que eu entendi. Eu imaginei que pudesse estar, sei lá, com algum erro de digitação, mas depois eu pensei que pudesse ser isso mesmo. Questão 23, né? Tô abrindo ela aqui. É, G, é isso mesmo. Vão ser valores negativos, sim. Fica tranquilo quanto a isso. ah, tá. Porque Beleza, então, a obrigado. desaceleração, de nada. A desaceleração é uma forma de aceleração contrária. Ao invés de acrescentar Uhum, velocidade, ela retira a velocidade. sim, beleza. Vamos começar aí com a nossa brincadeirinha. Trazer para cá a nossa linda apostila. Estão vendo aí direitinho? Estamos sim, professor. Beleza. Então vamos lá para a página. Nós tínhamos 109 páginas para fazer. Aquelas que a gente deixou para trás é repetição do começo. Então elas vêm mais complementar para a gente o que ela estava trabalhando no começo da apostila. Então vamos lá no finalzinho dela de novo. Eu fiz uma procura a respeito da trabalho de Bernoulli, mas o que eu tenho aqui nos livros aqui é muito pouco também. Era só pra mim. Boa noite, professor. Fiz uma pesquisa sobre o Bernoulli nos livros que eu tenho aqui, só que ele é muito básico também em questão das questões, então fica um pouquinho complicado. Entendi. Não Bom, ajuda muito. não dá muita facilidade a gente entender o trabalho dele. Apesar que o de Bernoulli, ele trabalha assim, você pega uma junção de canos. Então você faz uma redução de um cano mais grosso para um outro cano mais fino. Só que lá na frente ele faz uma ampliação, ele coloca um outro cano da mesma grossura do primeiro. Então você tem ali alta velocidade, baixa pressão naquele fino, e você tem uma baixa velocidade e alta pressão na saída, no final. Entendi. Vocês se lembram dessa brincadeirinha chamada Lei de Newton? Lei de Brincadeirinha Newton de para o lei. movimento. Nós temos aí 3 leis. Não lembro, não. Princípio da inércia, que é aquela que um corpo pode se manter em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, livre da ação de forças. Então aqui você tem a condição, que é a primeira situação. Você tem a lei da inércia. E essa primeira lei da inércia, a primeira lei de Newton, ela trabalha na condição de quê? Trabalha na questão de você manter o corpo parado. Vamos dizer, você vai prender um lustre, ele não pode ficar balançando. Ele tem que ficar reto ali, parado, preso no teto. Ou você vai pegar uma bola que tem que fazer um movimento constante. Então, ali, livre da ação de forças, ele vai continuar trabalhando. É uma situação de inércia. Então, aqui está, nessa marca aqui, está direitinho o que ele significa. Objetos em repouso tendem a permanecer em repouso. Objetos em movimento tendem a permanecer em movimento, com igual velocidade e igual direção. Aí você complementa que ele está livre da ação de forças. Essa é a questão da inércia, que é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é aquela que você tem a força sendo igual ao produto da massa pela aceleração, que nós vimos anteriormente. Isso aqui eu posso pagar, né? Isso aqui eu posso pagar da outra, Pode. né? Prova 28/4, é isso? Isso, 28/4, e ela vai ficar disponível para ser realizada por 24 horas.
Vai ser feito, então, pelo computador. Pelo que eu entendi, sim. Tá, obrigado. De nada. O que nós temos aqui? A força igual a massa vezes a aceleração. Na questão da equação que nós aprendemos no colegial, isso é correto. Isso sem problema nenhum. Mas aí o que ocorre nessa condição aqui? O que ocorre nessa condição é que não se trabalha muito a questão de massa. Eles gostam de trabalhar mais outra questão. Questão do peso do objeto. Seja um avião, seja um trem, seja um carro. Todos eles procuram trabalhar tirando a massa da brincadeira. O que a massa vem a ser? A massa vezes a aceleração da gravidade me dá o valor do peso, a força-peso. Então aqui vai me dar quem? Eu vou isolar a massa em relação ao peso. Então aqui a massa vai ser igual a peso dividido pela aceleração da gravidade. Feito essa substituição da massa, lá na equação que nós temos, obtemos a primeira equação, que é dada por força igual peso sobre gravidade vezes a aceleração do móvel. Então, a aceleração da gravidade, peso e aceleração adquirida pelo móvel. O que acontece nessa primeira equação aqui? Qual vai ser o valor da aceleração da gravidade? Na língua inglesa, a aceleração da gravidade vale 32 pés por segundos ao quadrado. Então, aí você analisa aqui. Se eu for trabalhar aqui, eu não vou usar outra unidade. É sempre 32 pés por segundos ao quadrado. Tá, era isso que eu ia perguntar. Esse é um valor fixo. Obrigado. Nada. Porque aqui, no caso, o que ocorre? A gente trabalha com as unidades inglesas. Então, você tem pés, polegadas, jardas. No caso da aceleração da gravidade, sempre pés por segundos ao quadrado. E aí você tem que colocar valores fictícios. Você tem um peso 640 libras. Você tem a aceleração da gravidade lá, que é 32 pés por segundo ao quadrado. E uma aceleração adquirida de 12 pés por segundos ao quadrado também. Qual vai ser a força aplicada nesse móvel para que ele tivesse essa condição de aceleração adquirida aí? Aí nós fazemos o seguinte. Pegamos a equação, força, o peso dele, 640, dividido por 32, e o resultado vezes 12. Divide 640 por 32. Então aqui, 64 por 32, tem 2. Baixo 0. Desce 0, 20. Multiplica isso por 12. Quanto que vai dar? 20 vezes 12, 240. 240 libras de força. Então aí você está trabalhando com essa primeira equação, com a primeira mudança dessa força aí. Que aí que você tem, tá aqui embaixo, na outra página. Você tem que aqui vai ser... Não atrapalha o corte de imagem enquanto o professor está explicando, melhora, viu? Caiu o negócio aqui. Gravou legal. E eu não mexi em nada, só caiu o negócio aqui. Então, voltando, ele está nessa formulinha aqui embaixo. W igual a M vezes G. É o peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O que nós fizemos aqui. E aí, então, na Terra, você tem essa lei de formação. Você vai ter lá, você vai ter aqui o peso sobre a aceleração da gravidade vezes a aceleração adquirida pelo móvel. E aqui você tem uma aplicação dela. Um trem pesando 32 mil libras e viajando a 10 pés por segundo. Aí, no caso, esqueceram do F, colocaram só o T. 10 FT, 10 pés por segundo. Qual força requerida para conduzi-la ao repouso em 10 segundos?
Essa aqui é a aplicação da segunda fórmula. Que é referente a essa primeira, essa aqui, ó. Uma aeronave pesa 6.400 libras. Qual força necessária para dar uma aceleração de 6 pés por segundo ao quadrado? A lousa aqui eu posso pagar? Calma aí. Consigo visualizar, tá cortando muito a imagem. É 240 libras? Isso. Professor, a medida da força é igual à do peso, então é sempre só medida em libras. É isso? Exatamente. É igual que a gente faz no colegial. A força peso e a força aplicada, elas são medidas em É a Newton. mesma. E aí, na questão da língua inglesa também. Tanto a força aplicada quanto a força que o corpo faz com relação à aceleração da gravidade, são o mesmo valor. Deixa eu aumentar Tá, o entendi. livro aqui. Tomando esse exemplo que está na apostila, você tem aí, uma aeronave pesa 6.400 libras. Então, o peso dela, 6.400 libras. Qual a força necessária para dar uma aceleração de 6 pés por segundo ao quadrado? Você pode pensar, cadê a aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade é sempre aquele valor. Então, aqui, na questão, você acrescenta que G é o valor fixo de 32 pés por segundos ao quadrado. Então, tomando a equação, substituímos esse valor. Qual que é a equação que nós vamos mexer? É aquela primeira, que eu tenho peso pela aceleração da gravidade vezes aceleração. Então, nós teremos quem? 640. 6.400 dividido para 32 e vezes O ar, 6. E aí você trabalha com essa brincadeirinha. 64 por 32 dá 2. Os dois zeros, desce. 200. Você vai ter 200. E aí você vai fazer vezes 6. 6 1.200. vezes 1.200. 12. Isso. Desce do zero. Baixou os dois zeros. Então ele vai ter que impor ao objeto, impor na aeronave, 1.200 libras para que ele possa atingir a aceleração de 6 pés por segundo ao quadrado. Então, uma vez que você for montar for ler uma questão, que nem ontem surgiu aquela ideia da situação dos problemas. Quando você pega a situação dos problemas, o que você está lendo, na parte de física e matemática, você coloca assim, em forma de dados. O que ele tem, e você vai verificar isso aqui, o que está pedindo, a palavra determine. Determine, calcule, e aí você tem como saber o que você vai ter que fazer. Então, com isso, à medida que você coloca assim na forma de dados, fica mais fácil você desenvolver com ela. Então, aqui nós temos o cálculo já feito. F igual ao peso sobre a aceleração da gravidade vezes a aceleração. 6.400 vezes 6 dividido por 32. E obtivemos 1.200. Se você quiser fazer nessa linha que está na apostila, você pode, no caso, o que nós fizemos aqui é a simplificação. É a mesma coisa de você pegar nessa questão, fazer primeiro a divisão por 32, depois multiplicar por 6. Tudo bem? Tá suave por enquanto? Deixa eu puxar uma outra aqui. Como é que se calcula a aceleração do movimento? O movimento uniformemente variado. Aceleração do movimento uniformemente variado, você tem lá a velocidade menos velocidade final menos a velocidade inicial, tudo isso dividido pelo tempo, certo? Então aí o que ocorre? Aqui nós vamos sair na segunda equação. Nós temos ali a primeira equação obtida. Você tem lá o valor do peso dividido pela aceleração da gravidade e multiplicado pela aceleração. Dela, você vai ter a segunda equação. Como é que eu vou trabalhar essa segunda equação?
Se eu não tenho aceleração do móvel, o que ele adquiriu com o movimento obtido pela força aplicada, então nós temos lá velocidade final e velocidade inicial. Então a fórmula final ela vai ficar assim: a força vai ser igual a velocidade, a peso dividido pela aceleração da gravidade, que multiplica, aí vem aquela condição ali, velocidade final menos velocidade inicial, e tudo isso dividido Do tempo. pelo tempo. E aí nós temos a segunda fórmula. Posso pagar a lousa? Fórmula grega? Posso pagar aqui? Pode. Essa segunda equação, ela sai dessa daqui. Nós temos que a força é o peso pela aceleração da gravidade multiplicado pela aceleração. Sendo a aceleração a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo, então quando nós não temos aceleração diretamente, mas temos as duas velocidades e o tempo gasto na situação do movimento, substituímos esse valor, essa expressão, lá na primeira fórmula. Então a fórmula fica de que jeito? A força continua sendo o peso pela aceleração da gravidade, que multiplica. Aí você tem essa outra condição. Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Essa é a segunda equação. Eu achei que era tudo isso dividido pelo tempo. Não. É que colocando assim na horizontal fica estranho mesmo. Fiquei naquela. Obrigado. Aí nós vamos mexer com ela aqui. Ó. Ela está aqui em cima. É o primeiro exemplo que tem aqui. Você tem um trem pesando 32 mil libras e viajando 10 pés por segundo. Professor, você sumiu. Opa! Ah, voltou. Qualquer coisa, vocês me dão um toque aí, se puder. Você tem um trem pesando 32 mil libras. Então, você tem essas informações. O peso dele, 32 mil libras. Viajando a 10 pés por segundo. Então, a velocidade, 10 pés por segundo. Qual força é requerida? Então, tem a força que está sendo pedida aí para conduzi-lo ao repouso. O que é repouso? O que você entende por repouso? Parado. Parado. Então, a velocidade final, 0 pés por segundo. Então, aqui a velocidade final é 0 pés, a velocidade inicial são 10 pés por segundo. E, por fim, nós teremos o quê? O tempo de 10 segundos. Professor, você tá caindo muito aí, tem que se segurar na cadeira, pô. Eu tô achando que o Zoom tá querendo bloquear o tempo. Tá. Você tem 32 mil, que é o peso. A aceleração da gravidade, 32. Tudo isso aqui. Vezes. Aí temos lá. A velocidade final vai ser 0. Menos a velocidade inicial, que é 10 pés por segundo. E aí aqui nós teremos isso aqui dividido por um tempo de 10 segundos. Então, como você tem duas frações aí, o que você pode resolver? Resolve cada fração e depois você trabalha com o restante. Então, aqui você vai ter força, vai ser igual. 32 mil divide por 32, sobra 1.000. Vezes, você está devendo 10 reais. Você não paga a dívida, continua devendo 10 reais.
Você divide essa dívida em 10 prestações. Então, você vai ficar com Menos um. Menos um. menos 1. Então, você tem lá 1.000 fazendo vezes menos 1, mais por Menos menos, quem manda é o menos 1.000. Então, ele está desacelerando o trem para que ele chegue ao repouso. Então, aqui nós temos a condição. Força igual peso sobre a aceleração da gravidade vezes a aceleração, sabendo que a aceleração é a velocidade final menos inicial sobre tempo, 32.000 dividido por 32, 0 menos 10 por 10. Então aí tem essa condição aqui. Ele misturou as duas frações, fazendo a multiplicação com numerador por numerador, denominador por denominador. Fez os cálculos e obteve menos 1.000 libras. Então é a força que tem que fazer com que o trem pare. Então aqui está bem clarinha aqui a situação. O que significa o sinal negativo na física? Sinal negativo significa que aquela força deve ser aplicada contra